Olá, vamos tentar continuar falando sobre a questão do porquê, né, que a gente deve aprender a ler partitura. Mas antes eu queria dizer que hoje não é um dia muito bom para isso, até eu inventei de tomar uma medicação ontem e tive uma reação alérgica, né? Estou com essa inflamação, né? Mas eu não podia deixar de gravar, né? Porque eu vi, eu acho que há uns 2 dias atrás, no Instagram, né, no perfil de alguém que trabalha com música, de uma escola de música, não lembro qual, mas a pergunta era mais ou menos essa, né? Por que é importante você aprender a tocar com partitura e tal? Ou a pessoa perguntou assim mais ou menos qual era a importância, algo assim. Aí a gente sabe que nos comentários, né, tem gente que defende, tem gente que mete o pau e tal, mas uma coisa que eu vi muito lá nos comentários é que a galera que sabe tocar, né, a galera que sabe tocar, mas não lê partitura, usa muito, né, o seguinte argumento. Eu conheço um amigo, eu toco, né, muitas músicas de ouvido e consigo tocar sem a necessidade de partitura e tal. Eu conheço um amigo que toca tudo que você pedir para ele tocar, né, e tal. Bem, essa argumentação ela é bem vista nos comentários, né, nas conversas por aí. Mas eu queria propor uma seguinte situação, né? Vamos propor a uma pessoa dessa. Antes, né, eu quero deixar bem claro que a gente não tem nada contra quem toca de ouvido ou contra quem toca com partitura, de forma nenhuma, né? O importante é que no fim a apresentação ela seja bem sucedida, né? Que o recital ele seja planejado e que de fato aconteça. Mas vamos tentar colocar aqui algumas situações. Por exemplo, imaginemos aí a situação de que uma pessoa que toca de ouvido muito bem, tem uma percepção perfeita, ela escuta uma canção, né, ou ela se depara com uma determinada situação em que ela precisa tirar uma música ali na hora, né? Mas veja, existe um processo aí. O que é que vai acontecer? Fulano toca essa música. Ela vai ouvir primeiro, vai escutar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai no instrumento, começa a tocar, acerta umas notas, acerta a maioria das notas, erra outras, né, e vai tocando, e vai ouvindo, e vai fazendo, e de repente ela está conseguindo tocar, né? Nem todo mundo consegue fazer isso é fato. Você que está me ouvindo aí, se você estuda música e tem dificuldade de tocar de ouvido, pelo jeito você já não tem essa facilidade, né, que esse dito cujo aí do exemplo teria. Agora vamos para uma situação em que esse mesmo cidadão ele vai para uma igreja, vamos supor, né, e em determinado momento alguém chega para ele e faz: fulano, essa música aqui, com a letra da música e a cifra, né? Fulano, toca essa música aqui, vamos ensaiar ela. Mas ninguém sabe a melodia, ninguém conhece, né? Não existe gravação dela. É uma música que não existe a gravação, não tem suporte, né? Aí é onde entra a questão do registro. É aqui que eu quero que muita gente entenda essa questão de suporte, né? Na arquivologia, a gente estuda, né, que as informações elas são registradas em suportes, certo? E esse suporte ele pode ser o papel, né? Ele pode ser uma gravação, né, num pendrive, num HD, né? Pode ser um virtual e tal, mas ela tem um suporte, nem que seja eletrônico, né? E tem a questão também do gênero, né? Qual é o tipo de registro que está sendo feito ali, né? Audiovisual, é áudio, é iconográfico, é textual. Então veja só, a pessoa que toca de ouvido, né, ela tem uma hábil percepção para o gênero áudio, né, o audiovisual, digamos. Ela consegue perceber os sons ao ouvir, né, e reproduzir. Mas e na situação que ela não tem à disposição dela essa questão do áudio? Ela não tem o audiovisual. Ela não tem nenhuma referência, apenas o título e a letra, né? Então veja, um músico que toca de ouvido, que toca tudo que você imaginar, ele toca demais.
mas pelo simples fato dele não ouvir a melodia, ele não consegue tocar. Engraçado que muito se diz, né, que a partitura ela deixa o músico mecânico, né? Não, ler partitura é muito mecânico, torna a pessoa um músico mecânico e tal. Mas nessa situação agora, né, se houver uma partitura, o músico mecânico ele vai conseguir ler, ele vai conseguir decifrar a melodia, tocar essa melodia para o músico lá que é bom de ouvido, né, vai ensinar a ele a tocar essa música, ele vai mostrar como é. E o músico lá de ouvido, na sua destreza, simplesmente vai conseguir executar, improvisar. Mas veja, ele precisou de uma referência. O que a gente fala sobre a partitura, como já disse em outros vídeos, a partitura é nada mais, nada menos do que um registro, né, que nos ajuda a tocar, né, a descobrir como uma música é feita. Infelizmente, na nossa cultura, no Brasil, a gente não tem o hábito, né, de escrever, mas não é porque a gente não queira escrever, é porque a gente não sabe escrever. Nós não escrevemos partituras, não é porque brasileiro é eficiente e tal, é porque ele tira de ouvido. Rapaz, é porque a gente não sabe escrever. Os músicos, os compositores, a grande maioria que produz música no Brasil, ela não sabe ler, não sabe escrever partitura. E aí as pessoas dizem, mas mesmo assim elas produzem música, elas fazem, ótimo, ainda bem que elas fazem, ainda bem. Que apesar de serem músicos que a gente pode considerar como analfabetos, elas produzem música, e isso é muito bom. Melhor ainda seria se a gente conseguisse registrar. Agora vamos pensar no caso de uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica, uma banda marcial, um quarteto de violinos, enfim. Observem essas bandas, esses grupos musicais, quando eles estiverem tocando na TV, no YouTube, prestem atenção no palco, né, que do lado dos instrumentos, na frente ali, em algum lugar, você vai ver um livro aberto, uma pasta aberta, e aquilo são partituras, né? Aquele material ali, toda a orquestra, inclusive o maestro, ele vai estar com a partitura. E eu fico me perguntando assim, eu já me perguntei, né? Se bem que eu já estou bem esclarecido sobre isso, mas por que uma orquestra, por que um maestro utiliza aquelas anotações, as partituras, né? A gente sabe que uma orquestra, uma banda marcial, um quarteto, um grupo musical, para tocar ele ensaia bastante, né? Mas o que acontece na hora da apresentação? Acontece os brancos, acontece as falhas de memória, né? E quando a gente fala de música solada, né, onde o instrumento ele faz o solo, onde você tem instrumentos solistas, você tem um aumento da possibilidade de erro muito grande. Por quê? Porque o instrumentista, ao tocar uma música, ou ao executar o solo de uma determinada peça, né, ele tem que lidar com as 4 propriedades do som. E essa parte aqui é muito técnica, é muito chata. Você tem que conhecer os termos musicais. Mas um violinista, por exemplo, ao executar a parte dele, né, numa orquestra sinfônica, ele tem frases, né, musicais que são repletas de combinações. Essas combinações envolvem o quê? As 4 propriedades do som: altura, intensidade, duração, timbre. E só, por exemplo, quando a gente fala de duração, você tem notas que mudam de duração, né? Um tempo, meio tempo, um quarto de tempo, ligaduras, ponto de aumento, né? Tudo isso faz com que o ritmo se enriqueça, e quanto mais rico ele for, né? Quanto mais combinações rítmicas a gente tiver, mais fácil do ouvido, da memória, né, sofrer um relapso ali, dar um branco e você esquecer uma nota ou outra. Então, por que ele tem a partitura ali na frente dele? Não é que ele não saiba tocar, não é que ele não tenha ensaiado, mas pode acreditar, na hora que ele está lá executando, lá na dele, sempre tem uma nota ou outra que escorrega, né? O ouvido vai dizer assim, olha, está chegando a hora daquela nota, mas eu estou na dúvida, vi sair o olho, vai lá na partitura e diz a nota exata. Aí ele vai e toca, ou seja, ele se antecipa, né? A partitura ali serve como um auxílio para a memória, né? Então, o músico, o estudante, que por mais habilidade que ele tenha, né, de tocar, de aprender a tocar de ouvido,
essas coisas, por mais facilidade que ele tenha, estudar teoria musical, estudar partituras, tocar com partituras, você só tem a ganhar, certo? Eu sei que existem pessoas aí céticas em relação a isso, né? Já tem uma ideologia formada, não tem que ser assim, mas eu quero lhe convidar a fazer uma coisa, né? Você que é tão crítico à questão do ensino das escolas de música, por que você tem que ensinar a teoria, por que você tem que fazer isso e aquilo? Faça o seguinte, fera, você que é tão bom de ouvido, que é um tecladista fantástico, pega aí uma pessoa que não tem a facilidade que você tem e tenta ensinar para ela da forma como você aprendeu. Você vai perceber que as pessoas não têm a mesma habilidade que você tem ou que aquele seu amigo tem. Elas simplesmente não conseguem discernir os sons. Em relação à questão da mecânica, né? Eu vi nos comentários lá do Instagram, tem muitos comentários, gente defendendo, gente falando de tudo, né? Eu devia ter anotado, mas enfim. Uma coisa que sempre dizem, né, que eu comentei ainda há pouco, estudar a partitura, quem toca com partitura vira mecânico. Eu tenho uma crítica em relação a quem só toca de ouvido, né? Ele é um mímico, o músico que toca de ouvido é um mímico. Como assim? Ele só toca aquilo que escuta, aquilo que ele não conhece ele não toca. Ou seja, ele é um mero imitador, ele é um ótimo imitador. Isso é bom ou é ruim? Bem, para a ocasião dele, aonde ele está, pode ser bom. Igrejas, por exemplo, as pessoas abrem a boca, ele vai lá, acompanha, ele está imitando, né? Ele escuta a música, pega o solo da introdução, ele está imitando, ele não está criando, né? Ele não tá raciocinando o porquê daquelas notas estarem sendo tocadas daquela forma e tal. Muitas pessoas fazem, eu preciso saber disso, eu preciso entender por que essas notas têm que ser tocadas daquele jeito, por que elas foram tocadas de um modo ou de outro. A princípio, sim. E é uma resposta pragmática, é uma coisa que você só vai descobrir se você for para o empírico, entendeu? Para a prática. A gente não tem como responder isso teoricamente. Eu conversando com um amigo meu, Diógenes, é um amigo de muito tempo, e eu perguntando para ele assim, Diógenes, o vídeo lá, o que é que você achou o vídeo das partituras? Ele não é músico, mas ele me disse uma coisa que é interessante. Ele disse assim, Elvis, quando a gente domina, né, a escrita e a leitura, ele é professor de inglês, né? Quando a gente domina o conhecimento do funcionamento de determinada coisa ou de determinada ciência, a gente tem mais capacidade de intervir, né? De criar, de modificar, né? De fazer do meu jeito. Interessante essa colocação, porque o músico que toca de ouvido, né? Muitas vezes ele é um mero imitador, ele apenas imita, e isso é ruim, né? É ruim quando a gente pensa no improviso, quando a gente pensa no ensinar, né? Vamos ensinar outras pessoas a tocar. Eu trago para a questão da igreja. Na igreja tem muito isso, né? Fulano ensina a fulano. As bandas, às vezes, os ministérios de louvor, têm escolas de música, digamos, né? E eles ensinam uns aos outros. Como é que eu vou ensinar a tocar de ouvido para uma pessoa que não tem facilidade, que não tem, de forma nenhuma, aptidão musical? Esse é o X da questão. É aí que mora o grande problema. Muita gente defende, né? Olha, você ensina de ouvido, vamos aprender a tocar de ouvido. Não dá para todo mundo tocar de ouvido. Infelizmente não dá. Eu digo isso por experiência. 20 anos ensinando, eu me deparo com pessoas que, por exemplo, as mãos, os dedinhos, né? A gente passa uma frase no teclado, faça a escala de dó, né? Contando. Esse movimento, ela não consegue fazer no tempo certo porque os dedos não obedecem, né? Vá treinar, vá fazer isso. É muito fácil você dizer, você explicar, mostrar, ver a pessoa executando errado, né? E dizer que simplesmente ela aprende de ouvido e tal. Olha, é assim que... É muito tosco esse negócio, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas...
quando eu li os comentários de algumas pessoas que costumam, né, ter aulas pela internet, que é uma coisa boa, a gente tem que admitir que a tecnologia ela vem para ajudar, né? Mas quando a gente vê certos absurdos sendo ditos em relação à educação musical, a gente fica meio inquieto, sabe? Dá uma certa agonia, porque eu que lido com o ensino de música há muito tempo, eu sei que não é assim que funciona, entendeu? Eu não posso considerar como válida a opinião de uma pessoa que tem aulas, né, pela internet, e essas aulas elas se baseiam apenas em repetição, ela aprende as notas de uma música, né? Alguém toca e ela simplesmente decora aquelas frases, ela decora 10 músicas, eu não posso levar em conta a opinião de uma pessoa que toca 10 músicas porque decorou como a opinião de um musicista, de uma pessoa que entende de música. Isso é ignorância, é idiotice da minha parte seria, né? Mas é fato, né? A gente tem que levar em conta que a experiência musical, a experiência de ensino e aprendizagem musical, ela não é tão simples, E é, ao mesmo tempo, para aqueles que têm a percepção auditiva aguçada. O fato é que dá para qualquer um aprender música, certo? Ou de ouvido, ou estudando numa escola de música, ou partitura, ou teoria, qualquer pessoa pode aprender. O que é que ela precisa para aprender? Eu já comentei isso antes. Ela precisa ter disciplina, paciência, um bom método, um bom professor, né? Ela precisa ter bom senso, que é uma coisa rara hoje em dia. Bom senso é complicado. Hoje, com o advento da internet, a gente tem muitas opiniões baseadas na prática, né? E as pessoas confundem imitação com ensino de música. E isso é uma coisa que tá se disseminando, né, na internet. Você vê, pelo menos nas minhas redes sociais, eu vejo uma enxurrada de métodos, né, que na verdade são dicas, né, pequenas dicas, onde você consegue imitar, você consegue fazer, eles vendem um produto e no final das contas, quando você compra esse produto, você recebe o material, você vê partituras, você vê teoria musical, ou seja, eles desconstroem, né, e depois constroem a mesma coisa, né, eles cospem no prato que comeram, né, porque muitos desses profissionais são até professores, né, eles estudaram de fato música nos moldes tradicionais, estudaram anon, escalas, passaram horas na frente do instrumento, estudando e tal, e vendem alguma coisa que seja rápida, né, fast food, ali. Rapidinho você aprende, na verdade é rapidinho você imita e cria aquela ilusão de que você está aprendendo, né? Bem, nessa situação nós temos dois tipos de músico, ou dois tipos de estudante, né? Ou duas vertentes de aprendizado, quando na verdade deveria ser uma, né? Algumas pessoas puxam para o ouvido, né? Vamos aprender somente de ouvido. Bote na sua cabeça que nem todo mundo aprende de ouvido. Você acha que não? Duvida? Pegue seus vizinhos, algumas pessoas aí. Dê uma de bom samaritano. É um bom músico, né? Toca de ouvido. Você não lê partitura, mas toca tudo que você escuta. Tenta fazer isso ensinando para os teus vizinhos. Tenta fazer com que a maioria das pessoas ao seu redor aprenda a tocar somente de ouvido. Você vai ver que você vai ter uma surpresa. Você vai se surpreender. A partitura, a teoria musical, ela não veio para atrapalhar. Ela é nada mais, nada menos do que um registro, né? E esse registro nos diz como é uma música, inclusive a música que eu não conheço. Uma música que eu não sei como funciona, que eu não sei como é. Então, a pessoa que lê, ela tem a capacidade de traduzir ou de interpretar uma música como ela está no papel. Eu estou escrevendo um texto falando sobre a partitura, né? Da tradição oral até a partitura, é mais ou menos esse o título do texto, já ele vai estar no blog, que trata um pouco sobre isso, né? Dessa dificuldade de achar, de você resgatar as melodias.
E eu também sei que hoje em dia há uma resistência muito grande em relação eu, pelo menos, eu tenho muito cuidado com as músicas. Mesmo que eu não conheço, eu estou sempre guardando. Como músico, como colecionador. Outras pessoas que apenas estudam, elas talvez não tenham esse interesse. Mas no meu caso, como músico, como professor, como colecionador, eu tenho essa preocupação de ter um acervo, né? Inclusive de músicas que eu não conheço. Eu estou sempre caçando, praticamente. A palavra seria essa, caçando músicas, partituras, né, para colocar no meu acervo. E se essa música for desconhecida, para mim não importa. Ela está lá, eu sei ler, né? Coisa que o outro músico, o que toca de ouvido, ele não se interessa. Se eu não conheço, se não é bonito, não me interessa. Se não interessa as pessoas, eu não quero isso no meu acervo. Eu penso diferente. Mas isso, cada caso tem a sua solução, tem a sua forma de enxergar o mundo, certo? E todas essas opiniões e convicções que eu tenho dito no vídeo são minhas, né? E são baseadas nas minhas necessidades, na minha prática diária, né? Principalmente na área de ensino, nem tanto na área de apresentação, né? De recitais, essas coisas. Até porque se eu me apresentasse mais, eu atuo muito ensinando, né? Eu talvez nem usasse tanto partitura, né, na hora da apresentação, mas nos ensaios sim. Nos ensaios, se eu participasse de uma banda, provavelmente o arranjador, ele me daria a minha parte escrita numa partitura, né? Ou ele teria que me ensinar, ele teria que tocar para mim ver, né? Tocar para que eu pudesse olhar e imitar o que ele está fazendo. Afinal de contas, quem é o arranjador? Eu ou ele, né? Enfim. Essa é uma questão polêmica, exige leitura, pesquisa, certo? Existem artigos científicos falando sobre isso, né? Por que ler, por que não ler, né? Se você deve começar a aprender de ouvido ou não, vai depender da facilidade. No final das contas, um músico, um bom instrumentista, ele precisa fazer as duas coisas. Ele precisa tocar de ouvido, ele precisa sim ler partituras. Quantas pessoas você não tem no Brasil que são analfabetas, mas falam e entendem o português? Não por isso elas deixam de trabalhar, elas deixam de ter suas profissões, né? Mas o fato delas não terem a capacidade de ler e escrever impede muita coisa, não impede? Então, na vida de um músico é a mesma coisa, né? O fato de você ser alfabetizado, você saber ler partituras, abre um horizonte muito grande, né? E te dá muita independência. Por quê? Porque o conhecimento musical, assim como em outras ciências, está nos livros, né? Está na internet. Lembrando que livro e internet, né, são apenas formatos diferentes, vamos dizer assim. O livro está ali na sua frente, papel, suporte, né? E o computador é eletrônico, mas o texto é o mesmo que está no papel. Então você precisa saber o que? Ler aquilo, né? Então convido a você a pensar e a refletir sobre isso, inclusive deixar comentários. Eu gosto de músicas antigas, né? Assim como as pessoas que me procuram, né, têm o direito de dizer que eu gosto de forró, eu gosto de bolero, eu gosto de arrocha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu tenho o direito de dizer que eu sou meio nostálgico, eu gosto de músicas antigas. Para mim, elas têm melodias mais elaboradas, né? O arranjo, a harmonia mais pensada. E é muito bom ver isso escrito, né? Primeiro, eu gosto de ler as partituras, né? Imaginar como elas são, entender o porquê daquela nota, porquê que aquele acorde está naquele trecho, e isso me dá muito prazer em fazer, né? E em casa ou aqui no ambiente da escola, quando eu toco, eu gosto muito de ler, de pesquisar, de descobrir como é. Então aqui eu não tenho a quem pedir exemplos, né? Então quando eu não conheço a música, eu pego a partitura, que muitas vezes não tem na internet, não existe no YouTube. Hoje em dia você encontra tudo no YouTube, mas pode acreditar, eu que sei ler partituras, é mais fácil para mim descobrir, interpretar uma música nova que eu nunca ouvi, né, ali do papel, do que ouvindo. Porque você é ruim de ouvido. Não, eu já fui ruim de ouvido, eu já fui. Hoje não.
Mas eu prefiro ler, por quê? Porque já está ali, está desenhado, está o texto ali, certo? É como se você pegasse um bolo, uma receita de um doce, botasse na boca e fizesse aqui, deixa eu ver, aqui eu acho que tem açúcar, aqui tem farinha. Não, não é farinha, não. Essa farinha é de trigo ou é de, sei lá, enfim. Aí quando você pega a receita, não já tem tudo? Inclusive a dosagem e tal. A partitura é a mesma coisa. Ao invés de eu estar ali tentando e vendo, eita, eu acho que era, eu acho que não era, e já está tudo lá desenhado. Eu sinto muito, tá? Mas eu faço os dois. Eu leio partitura e toco de ouvido. Se você só toca de ouvido e toca muito bem, parabéns, aproveite, isso é muito bom. Mas eu aconselho você a entrar nesse mundo também da leitura de partituras e isso é algo, como eu disse antes, você vai ter que descobrir na prática, né? As vantagens que isso vai trazer para você, só você praticando, né? E vai ser fácil aprender? Vai não. Por quê? Porque você tem um ouvido viciado, habituado a resolver os problemas, certo? Mas enquanto você não resolver essa questão da leitura, assim como vocês dizem que quem lê partitura é um músico viciado, mecânico e nós que lemos partituras, que também tocamos de ouvido, dizemos que quem toca de ouvido não passa de um mero imitador, né? Um mímico. Outra coisa que é muito importante a gente salientar é que, certo, a partitura, ela deixa o músico muito mecânico. Gente, é importantíssimo, certo, que vocês entendam que uma partitura, ela é apenas o registro da música, certo? Ela foi feita para ser interpretada, certo? Não é ela que deixa um músico mecânico, é o músico que é mecânico, certo? A formação dele, o espírito artístico dele não é tão desenvolvido a ponto de dar uma interpretação para aquela música, né, de forma que a gente possa considerar não sendo mecânico. Então, ser mecânico ou tornar-se um músico mecânico, isso não depende do fato de você estar estudando partitura ou estudando de ouvido. Porque, vamos lá, vamos ser bem radicais, certo? Se você estuda partituras, né, ou tudo que você toca vem das partituras, então veja, tudo que você lê numa partitura, você reproduz exatamente como está lá, certo? De fato, a música vai ficar meio mecânica mesmo, aquela coisa dura, né? Se você estuda de ouvido, né, se você toca uma música de ouvido, você imita, é a mesma coisa. Você também vai ser um músico duro, um músico mecânico. Por quê? Porque você está imitando. O que vai fazer a diferença, certo? É a sua capacidade de interpretar a música, de fazer o diferente, de fazer do seu jeito. O que está em jogo aqui é o aprender a fazer do seu jeito. Então, acabe com essa história de dizer que partitura deixa um músico mecânico. Porque a música, a partitura, ela não passa de um registro para dizer para você como se toca ou quais são as notas daquela música. A diferença é que na partitura as notas têm nome, você lê os nomes dela, você interpreta os tempos, os valores. Você lê. A diferença é que você lê. Quando você toca de ouvido, você faz a leitura através da percepção. Eu vou usar a palavra você adivinha quais são os sons. Não necessariamente você diz os nomes. Se a gente for comparar os dois métodos, a partitura é mais exata. Por quê? Porque ela te diz o nome, ela te diz o tempo, ela te diz quando começar e quando parar. Quando você faz a leitura de ouvido, a percepção auditiva, né, você não tem a certeza do nome da nota, você tem que ir no instrumento e fazer o teste. Essa nota é um Lá, aquela nota é um Si, né? Exceto as pessoas que têm a tal da audição, o ouvido absoluto, a audição absoluta, né? Muitas dessas pessoas elas têm a capacidade de ouvir e acertar, mas elas não sabem o nome. Então fica uma abstração meio pesada no ar, né?
O fato é que, se você for mecânico, se você for um músico mecânico, não importa se você lê partitura ou se você toca de ouvido. Você é mecânico porque você é mecânico. Não é porque você estudou partitura ou estudou de ouvido. Certo? Por muito tempo, eu fui mecânico. Mas não era porque eu estudava partitura, não era porque eu estudava de ouvido. Era porque simplesmente eu apenas lia a partitura e eu apenas imitava. Eu não procurava fazer do meu jeito, eu não procurava interpretar a música como eu acharia melhor, o meu jeito de ver a música, certo? Aquela frase que diz assim, tem até um pensamento que diz que a vida sem música, né, é um erro, é Nietzsche que diz isso. De fato, é seca, né? A vida sem música é uma vida sem sons, certo? Mas para que essa música faça sentido na vida, ela precisa ser interpretada com emoção, né, com um jeito humano de enxergar aqueles sons. E isso não é fácil de fazer, isso não se aprende numa escola, isso não se aprende num método. Nos métodos nas escolas você aprende a técnica, o como ler, o como ouvir, ou seja, como interpretar a partitura, como imitar de ouvido, porque sinto muito, mas ouvir e tocar não passa de uma mera imitação, certo? Mas é válido também, claro, como interpretação, por que não? Né? Todavia, quem lê possui mais conhecimento, isso é fato. Quem aprendeu a tocar, né, um instrumento, seja ele qual for, de ouvido, muito dificilmente se convence a estudar partituras a ponto de ler e escrever, né? Todo tipo de registro que ele vai fazer é tosco, né? Ele vai fazer as anotações na linguagem que ele possa entender. Outras pessoas que pegarem as anotações dele, muito provavelmente não vão entender aquele código, aquele rabisco, aquelas anotações. Só ele entende, porque ele está usando um conjunto de sinais, né? Uma gramática que não é universal, não é padronizada, ela não é convencional. Ou seja, o músico de ouvido toca muito bem, ele pode ter a capacidade de criar, eu até digo que ele pode desenvolver de fato com mais facilidade a questão da criatividade, do improviso, por causa dos erros que ele comete. Ele erra demais quando se está aprendendo a tocar de ouvido, a gente erra muito, então a gente aprende muito como não fazer, né? E esse como não fazer me dá muitas possibilidades de como fazer e inclusive visualizar frases de improviso, né? E isso também é uma coisa prática, é uma coisa que não está nos livros, né? Você vai ter que errar de fato no instrumento. Agora, falando de quem lê partituras, muito provavelmente essas pessoas que aderem ao estudo da partitura é porque elas não têm facilidade para ouvir, né? Então elas vão partir para a questão da lógica, né? Da matemática da música. Aprendeu a ler partitura, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Juntamente com a habilidade de ler, se ela de fato estudou, se ela de fato fez os exercícios como ela foi instruída a fazer, ela também vai desenvolver a percepção auditiva. Então veja, ao estudar partituras, eu desenvolvo a minha percepção auditiva, eu aprendo a ouvir os sons. Todos os registros que alguém que lê partitura faz, ele lê e escreve, ele vai fazer anotações usando uma linguagem o quê? Padrão, uma linguagem convencional. O que eu escrevo, qualquer pessoa que domina a notação musical padrão, partituras, ela vai ser capaz de ler, ela também vai ser capaz de reproduzir, né, de reescrever. Muito diferente daquelas anotações do cara que toca de ouvido. Ele vai fazer anotações no seu próprio idioma, né? Que, por exemplo, se eu faço anotações em português, alguém que pegar minhas anotações que fale alemão, provavelmente não vai conseguir ler. Já um alemão que, por acaso, tiver acesso a uma partitura que eu escrevi, se ele souber ler a partitura, ele vai, provavelmente, que é bem provável que eles saibam ler partituras, porque no mundo, como eu já disse em outros vídeos, no mundo todo se estuda música, menos no Brasil.
Então, com muita facilidade, você vai conseguir disseminar informação musical através da notação musical padrão, através das partituras. Então, isso é uma grande diferença e isso é muito sutil, isso é muito importante que seja frisado. Quem toca de ouvido não consegue registrar de forma padronizada, né? De forma convencional, de forma que outras pessoas possam entender, só quem entende é ele. Quem lê partituras, né? Ele, além de aprender a ler as partituras, ele desenvolve também a percepção auditiva, porque isso é uma consequência, né, de um estudo, 1 ano, 2 anos, tendo contato com o instrumento. É muito tendencioso que você aprenda a tocar de ouvido. Então, você, além de aprender a tocar de ouvido, você vai saber registrar num sistema de escrita convencional, universal, onde todo mundo que domina aquela convenção vai ter acesso à informação. Essa é outra vantagem, é outra diferença, né? Quem é mais completo? Quem toca de ouvido? Quem toca de partitura? Quem vai dizer isso é o mercado, quem vai dizer isso são as situações problemas, né? Como eu disse no início do vídeo, o importante é que no final o recital, a apresentação seja feita. O que não pode acontecer é a gente desvalorizar, né, as duas partes, né, denegrindo uma em favor da outra. Existem vantagens, existem desvantagens, tanto para quem toca de ouvido como para quem toca com partituras. Mas, na minha opinião, quem estuda partituras tem mais vantagens no que se refere a acesso à informação musical, leitura de partituras, métodos, né? Você vai conseguir desenvolver uma linguagem, né, de conversação musical, acho que mais aguçada, né? Eu vejo músicos que não estudaram conversando usando termos equivocados, termos errados, né? Dando nome a tonalidades que não existem, né? Dizendo que Mi sustenido não existe, que Si sustenido que não existe, que Fá bemol não existe, coisas desse tipo, né? Eu vejo tecladistas tocam muito bem, tocam muito rápido, mas com técnica errada, né? Quebrando o instrumento, né? Por assim dizer. Tocam com muita força, enfim, pé de galinha, como por aqui se chama, né? O pessoal que toca com os 3 dedos assim, e por aí vai. Então, existem essas diferenças, essas coisas, e isso precisa ser observado, isso precisa ser discutido. Pelo menos para mim, que sou da área, né? Isso para mim faz muita diferença no meu dia a dia de trabalho, né? Isso tanto me ajuda como dificulta, né? E a internet, sinceramente, infelizmente, ela não está ajudando muito nisso. Pelo menos a disseminar o conhecimento, a informação musical, como deveria ser, né? Está levando as pessoas para um pragmatismo, para uma questão empírica, para uma questão prática, né? Onde as pessoas elas começam a imitar, elas começam a memorizar músicas e acham que tocam o instrumento. O que importa é que eu toco. Tudo bem, sem problema nenhum, sem críticas. Mas, assim como eu tenho feito, né, eu tenho tentado responder, tenho tentado discutir, falar sobre isso, porque eu preciso defender a categoria de professores, as escolas, a forma de ensinar, a forma de disseminar conhecimento musical, até para que isso não morra, né? Na nossa cultura, nós não temos isso muito bem desenvolvido. Então, se a gente simplesmente não disseminar esse conhecimento, nós vamos ter músicos práticos, né? Nós vamos ter músicos que realmente tocam de ouvido e tal, mas nós vamos perder muitos registros, né? Porque tudo vai ser gravado, tudo vai ser colocado no formato eletrônico, né? E vai ter pessoas que não vão conseguir ler isso de ouvido, porque não é todo mundo que consegue ouvir, mas pode acreditar, qualquer pessoa pode ler. Guarde bem essa frase, ok? Paz e graça e até o próximo vídeo.